Olá, viva! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local onde te encontres a ouvir este podcast. O meu nome é Margarida Mateus e estamos no podcast Vidas Imparáveis, um podcast com conversas que pretendem ser inspiradoras. Fica atento! Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus. Então, bem-vindo aqui ao nosso podcast Vidas Imparáveis, hoje aqui com o grande mestre. Muitos de vocês já me ouviram falar sobre o Dino Pedras e eu começava já por perguntar, Dino, quem é o Dino? Bom, a Margarida é uma exagerada. Eu não sou grande, tenho 1,73 m, portanto, acho que estou mais ou menos na média. Pronto, mas eu percebo o que é que tu queres dizer e fico muito grato, porque eu percebo o alcance das tuas palavras. Está bem? É quase da dimensão daquilo que impactou conhecer-te e ter-te na minha vida. É Obrigado. Também é mútuo, porque nós não evoluímos como seres sozinhos, ok? Pronto, e isso para mim grande parte das pessoas serão sempre o resultado das pessoas que temos à nossa volta. E portanto, obrigado por estarmos aqui numa mesa redonda a conversar um bocadinho. Pronto. A tua pergunta é quem é o Dino? Eu vou tentar ser breve, rápido, porque isso para mim é relativamente fácil de responder. Eu sou um homem inteiro e isto para mim significa muita coisa. Ser inteiro para mim significa ser congruente, alinhado com os meus valores e portanto essa é uma das minhas características e que eu quero fazer prolongar no tempo. Sou um ser altruísta. Gosto de dar sem estar à espera de receber. Considero-me uma pessoa altruísta também porque gosto de gerar valor nos outros e isso é uma característica minha que eu tenho muita honra em ter. E portanto acho que muitas vezes nós criamos somos pessoas que damos e estamos à espera de receber algo em troca. Logo ali a pensar. Não é a minha forma de estar. Gosto de acrescentar valor a quem está à minha volta, porque isso também, mais cedo ou mais tarde, eu também me vou desenvolver como ser. Portanto, ou seja, eu sou um ser altruísta, sou um ser inteiro, sou um ser honesto. E isso para mim é muito importante. Sou um homem sou humilde. Sou humilde porque faço muitas perguntas. E a humildade tem sido uma das variáveis que me tem ajudado a crescer. Porque quando faço muitas perguntas, eu garantidamente vou saber mais do que aquilo que sabia antes de fazer a pergunta. Verdade. Independentemente da resposta, eu concordar ou discordar. Claro. Isso é uma questão de percepção. Mas, independentemente disso, portanto, eu considero-me uma pessoa humilde porque faço muitas perguntas. Considero-me uma pessoa corajosa. Porque em todos os momentos da minha vida, nos momentos em que é preciso tomar decisões, eu fui sempre inteiro. E ser inteiro também é preciso ser uma grande dose de coragem. Na minha vida, quando eu digo na minha vida, em todas as suas áreas. E, portanto, sou um homem de coragem. O que é que eu te posso dizer mais sobre mim? Eu tenho muita dificuldade em falar sobre mim. Talvez tu me possas ajudar. Vamos ver, eu falo de ti com regularidade, devo dizer, porque tu para mim representas assim agora fala-se muito de coaches e mentores e está tudo assim com estes nomes. O que tu puderes elevar 10 vezes mais a isso é o que tu representas para mim naquilo que tu me elevaste. Foste daquelas pessoas que foi muito bom trazer. Estavas a começar a dizer que nós somos aquilo que as pessoas que estão mais próximas também influenciam, não é? Ter-te neste circuito e as pessoas que já estiveram contigo nas nossas ações de formação, em que tu partilhas e desconstróis ali um conjunto de crenças assim, todas elas depois transmitem-nos isso. Ter o Dino, ter acesso ao Dino, hoje, é ter acesso assim a alguém que chega e que transforma.
E isso é muito bom. Pronto, quer dizer, para mim é ótimo ouvir isso, muito obrigado. Mas, isto não é coisa do ego, isto é feedbacks. Mas lá está, a minha humildade permite-me dizer, e o meu altruísmo, não é? Permite-me afirmar, e isso, eu faço isto com muito gosto. Porque eu acredito piamente, acredito mesmo, que nós, se formos seres altruístas, se formos seres humildes, se tivermos flexibilidade e para saber também dizer que não nos momentos certos, ter coragem para dizer que não, ter coragem para dizer que sim, isso vai-nos permitir viver em congruência. Claro. E realmente nós falamos hoje vê-se muito essa questão que já estavas a falar, dos mentores, dos coaches, não sei o quê. Portanto, nós temos muita formação nessa matéria, mas há uma formação que nós temos muito importante que só acontece com o passar do tempo. Que é o impacto que o tempo tem em nós quando nós temos estas ferramentas e somos ecológicos. E, portanto, isso significa experiência. E, portanto, quando nós trabalhamos com essa experiência que tu tens e que eu tenho, temos experiências completamente diferentes, isso é altamente, na minha perspectiva, é altamente catalisador para nós podermos fazer o que queremos da nossa vida. É toda uma outra certificação, não é? Sim, hoje em dia, esta coisa das certificações, toda a gente é coach. Verdade. Está na moda. Eu posso dizer que estive recentemente nos Emirados Árabes, lá é uma explosão. As redes sociais estão completamente a explodir, toda a gente é life coach, toda a gente é coach não sei o quê, toda a gente... E desde que nós começámos nisto, portanto, eu olho para trás e a primeira vez que tive contacto foi com mental training. Foi uma coisa ainda provinda do spinning, não é? Pronto. E ao fim e ao cabo, a vida é um treino. Eras da Benedita? E és? Sou da Benedita, e és do mundo um bocadinho? Sou da Benedita. És da Benedita. Ok. No meu cartão de cidadão está, aliás, agora já não vai, não é? Pronto, mas natural, Benedita. E havia lá um estornado cooperativo. Sim, e havia lá uma rua e havia lá um jovem com uma bicicleta a fazer cavalinhos para um lado e para o lado. Para o lado e com uma acelera também. E com uma acelera. Claro. E esse jovem eras tu. Era. Sempre gostaste de bicicletas? Eu sempre gostei de ser irreverente. Ok. Pronto, em primeiro lugar. Tá? Faz parte do ser inteiro? Ou na altura ainda não fazia parte do ser inteiro? Fiz parte do processo. Fez parte do processo. Okay. Fez parte do processo, porque nós quando eu tenho um filho adolescente, nós na adolescência desafiamos um bocadinho o mundo, não é? Para crescer precisamos de partir, de abrir, de expandir. E eu tinha um bocadinho a ideia que queria pertencer a uma minoria, portanto gostava de dar nas vistas. Gostava de dar nas vistas. Hoje não havia redes sociais, não é? Exato. Hoje em dia às pessoas é fácil darem nas vistas. Claro. Não é? Fazem um post, e o seu grupo de influência são 5.000 amigos. Exato. Portanto, teoricamente, no nosso tempo as coisas não eram bem assim, não é? Os amigos eram aqueles que nós íamos aos pardais, neste caso tu não, porque tu és senhora, és menina, brincavas às bonecas. Mas nós jogávamos futebol, ou então íamos com umas fisgas aos pardais, portanto tínhamos uma vivência diferente. Esses eram os nossos amigos. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade completamente diferente, onde toda a gente é amigo, não é? Toda a gente, quando quer diferenciar-se, faz um post e põe uns likes e enche o ego. Na altura, eu, como era adolescente e gostava da tal irreverência e de que as pessoas me conhecessem, nem que fosse por fazer cavalinhos. Pronto. E a bicicleta começou a fazer parte de ti? A bicicleta começou a fazer parte de mim logo muito cedo, não é? Portanto, eu comecei com o ginásio da Benedita, na altura era um ginásio, não é? Na casa dos meus pais, com muito poucos recursos. E, portanto, foi daí que nasceu a bicicleta, porque depois houve uma equipa de BTT na Benedita, que era da Taleixa Shop, na altura, e que, pronto, tive a oportunidade de conhecer um atleta e comecei a treiná-lo. E, portanto, daí, isto já foram há muito anos. Portanto, e depois daí começou a minha formação no ciclismo, depois daí entrei, a primeira vez quando tive contacto com o spinning, então, há 21 anos atrás, e, portanto, fiquei logo maravilhado, disse, ok, é isto. Eu gosto disto. Okay. Porque realmente eu gostava muito de treinar pessoas, porque lá está,
Nessa altura eu não tinha consciência que a vida é um treino, hoje tenho. E portanto, pronto, é isto. O que é que queres saber mais? Conta-me. Quero saber, ok, tu, ginásio em casa dos pais, spinning, treinar isto e aquilo, de onde é que tu começaste a perceber que, pá, não sei se tu te identificas como empreendedor, ou se é mais como empresário, ou se não Mais és como empresário. Empresário, ok. Certo. De onde é que surgiu assim, houve assim um momento, lollipop, eu vou ser empresário, isso aconteceu assim, ou te situas na linha do tempo algum momento que foi de facto chave? Sabes que eu tenho uma educação católica, portanto, ou seja, fiz a catequese, fiz tudo certinho, embora essa irreverência toda tenha existido, eu ia às aulas da catequese. Portanto, ou seja, independentemente de cada um ter a religião que entenda, ou não ter, pronto, enfim, isso para nós não é relevante. Aquilo que eu considerei que foi importante foi uma vez numa aula, não sei se é ela que se chama, mas é uma sessão de catequese, e a minha catequista teve um momento para nós discutirmos, já antes ali do crisma, portanto já era um bocadinho mais ou menos, mais crescidinho, tinha ali os meus 16, por aí, sobre a vocação. Ok. Aquilo foi impactante para mim. Foi impactante. Eu tive 2 momentos. Este foi aquele que disse, que me fez refletir. Ok? Tive um primeiro momento, que foi quando jogava futebol no Sporting, e eu disse, ok, não vou ficar aqui, vou ter que... Isto é uma passagem, mas eu tive a primeira experiência num ginásio lá. E, portanto, aquilo bateu-me fundo e disse, eu se não for jogador de futebol, um dia vou ter um ginásio. Um miúdo com 12 anos a fazer uma afirmação destas, às vezes pode parecer um bocadinho insano, mas se o Cristiano Ronaldo diz desde pequeno que queria ser o melhor do mundo, porque é que eu não podia dizer também que queria ter um ginásio? Quer dizer, às vezes a palavra também é importante, a gente verbalizar e visualizar. A palavra é impactante se nós fizermos um exercício mental que acompanhe. Caso contrário, são só palavras. Portanto, lá está, por isso é que eu sou um homem congruente entre aquilo que digo e aquilo que faço. E por isso é que também sou inteiro. E isto ainda voltando à catequese, e falámos sobre a vocação. Eu lembro-me de fazer um exercício muito interessante que é, eu considero que é fundamental, na minha experiência, com todo o know-how que tu sabes que tenho nestas áreas, eu considero que é importante para aprender 5 fases. E eu nesse momento, sem ter consciência, fiz essas 5 fases. E este momento foi marcante, inesquecível para mim, que foi, a primeira foi ver aquilo que eu tinha vocação. Eu comecei a visualizar, comecei a ver o que é que eu me via a fazer. Depois, ao mesmo tempo, logo de seguida, portanto, isto porquê? Porque eu sou mais visual, portanto, ou seja, aliás, visual e auditivo, a coisa bate mais ou menos idêntica. E essencialmente foi ver. Eu comecei a ver o que é que eu realmente tinha de potencial. E realmente constatei que eu tinha potencial para ter um ginásio e que tinha capacidade de trabalho para o processo. Pronto. E assim foi. E eu comecei-me a ver a fazer isso. Depois, logo a seguir a ver, comecei a ouvir-me. Aquela voz interna que tu tens dentro de ti, não é? Aquele self-talk, diz, eu começo a ouvir a minha mãe, não é? A minha mãe na altura dizia-me sempre que não. Filho, esquece isso. Desiste. Filho, tu vais ficar com músculos, vais ficar formado. Filho, esta coisa da musculação não é para ti. Filho, tu tens esta coisa do desporto. Sabes que há muitos anos atrás, então, ou seja, eu este ano faço 30 anos de carreira. Uau. E, portanto, há 30 anos atrás as coisas não eram como são hoje. Portanto, a minha mãe, para ela, fazer musculação, era uma coisa que não era viva, que não... Enfim. E as mães só querem o melhor. Às vezes não se verdade, mas o não dela foi fundamental. Foi fundamental. Porque o não podia-me congelar, ou simplesmente o não podia fazer-me mover. E, portanto, e foi isso que aconteceu. E, portanto, eu comecei a ouvir aquele self-talk e disse, o que é que eu... E disse que ia passar para a terceira fase. Portanto, ver, ouvir e comecei a refletir. E quando tu começas a refletir, tu começas a compreender qual é o caminho que tu queres seguir. E nesse momento, isto foi uma coisa relativamente rápida, está assim a ser lenta na conversa, mas foi rápido. E eu fiz este processo muito, muito rápido. E aquilo que foi mais interessante foi, assim que eu comecei
a refletir, eu comecei a pensar, ok, eu tenho que desenhar aqui qualquer coisa. Não é? Quando tu refletes, tu tens capacidade de refletir. E depois tomei a decisão, que é a próxima fase. Mas isto é muito curioso, porque isto foi tudo tão inconsciente. Eu hoje olho para trás, consigo diagnosticar cada uma das fases, como é óbvio, mas isto foi muito inconsciente. E automaticamente, a partir do momento que eu tomei a decisão, disse, ok, eu vou claramente ter um ginásio. Esse era o meu primeiro foco, era a minha primeira ambição. Okay. E depois de ter tomado essa decisão, eu fiz uma coisa que é fundamental fazer-se na vida. É a ação. É a ação. E portanto estas fases, não é? Portanto, o ver, o ouvir, estas duas podem ser ver primeiro, ouvir depois, enfim, é irrelevante a sequência. E portanto, ver, ouvir, refletir, decidir e obviamente agir. E portanto, eu fiz isto de uma forma muito rápida. Diz-me. Digo, então vou-te escutar a pensar, às vezes as pessoas de facto tomam decisões que sequer não são decisões, porque elas não começam a fazer nada que desalinhe. Boa observação. Sabes porquê? Então. Porque eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu quero ter aquilo. Seja um bem material, seja um estilo de vida, seja o que for. As pessoas podem pensar naquilo que vocês quiserem, podem pensar nisso e muito mais do que isso. Mas o que é interessante é que as pessoas querem uma coisa, mas depois não querem o processo dessa coisa. Ou seja, as pessoas querem o resultado. Imagina, as pessoas que admiram-te, querem ser a Margarida Mateus. E até muitas delas são bons a copiar. Só que a cópia é sempre pior que o original. Entendes? Porquê? Porque não existe, não passaram por aquilo que tu passaste. E será que estão dispostas a passar por aquilo que tu passaste? E, portanto, esta é a grande questão. A grande questão é que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas dizem, eu quero. E nas redes sociais nós vimos o poder do querer, com todo o respeito por todos os profissionais, não é? Portanto, cada um comunica como entende. Mas querer e cruzar os braços não chega. Não chega. Querer é poder. Ok. Se não tiver ação no meio, não pode nada. Deixa-me partilhar. Eu costumo só partilhar isto com as pessoas, que eu considero isto fundamental para que as pessoas alcancem qualquer coisa na sua vida. Porque a vida é um treino. E se nós partirmos deste pressuposto que a vida é um treino, isto requer uma série de aprendizagens. E isto significa o quê? Significa que se a vida é um treino sem ação não é treino. Um atleta, para ganhar uma medalha de ouro, demora 10 segundos a conquistar. Ele teve 4 anos de treino. E, portanto, o foco é o processo. E as pessoas muitas vezes querem a medalha de ouro, mas não querem treinar 4 anos. Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente. E, portanto... Eu lembro-me quando... Fico assim um bocadinho, às vezes, frustrado quando vejo que as pessoas querem, mas depois não querem o processo. Só que às vezes eu acho que as pessoas não têm... por muito que ainda se fale disso e que haja muitos livros e muitos podcasts e muitas coisas, aqui fica mais um contributo para despertar essa campainha. Eu acho que às vezes pode também acontecer uma coisa que é a falta de consciência. Vou dar um exemplo. Eu quando te pedi para me treinares, numa das primeiras nossas conversas, tu disseste-me assim, olha, eu não vou fazer nenhuma flexão por ti. E aquilo ficou aqui a pensar na minha cabeça, então, mas eu gosto dos outros, dou aos outros, porque é que o Dino não faz nenhuma flexão por mim? Claro. Eu nem parei para pensar na consciência do que estavas-me a dizer. E tu reparaste na minha fisiologia, na minha expressão, e no fim do treino, no fim de fazer todo, para mim, o grande esforço que era fazer cada treino, cada um faz o seu esforço. Foste altamente empenhada. Uma mulher da ação. Chegaste a academia e disseste-me assim, já que ficaste assim um bocadinho, e eu não percebo porque é que não podes, e tu sabes, põe-me lá, eu a visualizar, o dia de fazer as flexões, quem é que fica com o resultado? E eu, claro que ele não vai fazer nenhuma para mim, porque eu é que quero o resultado. Portanto, o que estavas a dizer, eu acho que às vezes pode nem sequer haver consciência de visualizar que se eu não passar por um determinado processo,
Não sou eu que vou conquistar aquele resultado, não sou eu que vou sentir o que eu quero sentir, não sou eu que vou ter aquilo que eu quero ter, não é? Portanto, é mesmo importante aqui juntar a ação. Isso é fundamental também na minha percepção da vida, na minha leitura. É extremamente importante as pessoas saberem se querem mesmo, não é? E se querem mesmo, e se têm a consciência, porque isso da consciência é uma coisa muito importante. Nós vivemos muito em transe. E as pessoas, é verdade, as pessoas muitas vezes têm a consciência, ou melhor, as pessoas não têm consciência que estão muitas vezes em mood inconsciente. Estão em mood inconsciente, estão a ser levadas pelo contexto, não é? Pela rede social, por aquilo que o amigo diz, por aquilo que a amiga diz. Por isso é que eu, para mim, na minha vida, quer profissional, quer pessoal, seja em qualquer área, e tenho tido muitas experiências em todas as áreas da minha vida, o ser inteiro e congruente, para mim, é fundamental. Porque se existe uma coisa que tu queres, alinhas-te para aquilo que tu queres, e depois és incongruente no comportamento com aquilo que tu queres, então tu não queres o suficiente para poder continuar. Exato. E isto é fundamental. Se eu quero ter um determinado resultado, qual é a ação que eu quero ter? E, portanto, como eu estava a tentar explanar há pouco, o maior valor humano que tu podes ter é tudo aquilo que tu valorizas a multiplicar por ação. Ponto. Eu digo-vos isto. O maior valor humano que vocês podem ter é tudo aquilo que vocês valorizam a multiplicar por ação. Isso significa o quê? Significa que cada uma das variáveis que vocês têm, seja se vocês valorizam o dinheiro, se valorizam o trabalho, se valorizam a família, se valorizam o que vocês quiserem, mas se não fizerem nada com aquilo que vocês valorizam, como é a multiplicar, o resultado vai ser zero. Portanto, isto é para as pessoas que querem objetivos e que querem alcançar aquilo que pretendem alcançar, seja na vida pessoal, seja na vida, whatever, seja o que for. Isto é fundamental. Portanto, a ação requer depois uma série de coisas que tu sabes. Mas é fundamental as pessoas serem pessoas de ação. Eu sou um homem de ação. Eu não tenho qualquer tipo de inibição, porque aprendi muito cedo a lidar com o não. Também aprendi muito cedo a lidar com o sim. E consigo perceber que existe aqui uma coisa intermédia que é muitíssimo importante para o desenvolvimento humano, que é qual é o resultado das minhas ações. Qual é o resultado das minhas ações? E quando nós fazemos esta equação do valor humano, que eu partilhei convosco, e quando nós temos essas ações, nós vamos ter um resultado. Então, o que é que acontece? Na maior parte das pessoas, as pessoas pensam da seguinte forma: este resultado é mau, ou este resultado é bom. E as pessoas, nós, como seres humanos, temos esta tendência a atribuir uma conotação negativa ou uma conotação positiva sobre um determinado resultado. O resultado seja ele negativo ou seja ele positivo, é aquilo que une a maior variável que também, par a par com a ação, é fundamental para alcançar qualquer contexto de vitória, que é a aprendizagem. E, portanto, não são duas coisas que separadas, mas a melhor forma de evoluir, crescer, e quando eu digo a melhor forma, é a minha perspectiva. Certo. Há pessoas que podem, e há autores que podem ter uma opinião completamente diferente e terem evidência científica completamente diferente daquilo que estou aqui a explanar. Mas também há quem defenda esta teoria. E, portanto, e não é uma teoria porque eu sentia na prática. Portanto, exato. É a tua experiência. Estou a falar das minhas experiências. Portanto, basicamente, eu serei sempre o resultado das minhas ações e da aprendizagem que eu terei com elas. E, portanto, ou seja, aprender sem ação, não vamos aprender nada, porque o resultado é zero. Eu estava aqui a pensar que há tempos, já fui há algum tempito, na altura da pandemia, participei numa ou duas, não sei se eram webinars, que eram, chegaste a fazer algumas coisas giras, e numa tu falavas muito da zona de poder, e agora estava a associar aqui essa zona de poder. Portanto, se eu não retiro aprendizagem daquilo que me acontece,
Eu estou a anular aquela zona de poder, o que é que eu posso fazer agora com isto que aconteceu, não é? Para fazer aqui alguma evolução. Queres falar sobre isso? Lembras-te Olha, disto? uma das características, tu conheces-me bem. Se calhar não, mas que conheço, gosto muito. Uma das características que eu tenho é ser um homem maduro. E para fazer esta afirmação, quando tu perguntaste há bocadinho quem eu sou, garantidamente serei aquilo e muito mais do que aquilo que te disse há pouco. Sem dúvida. E à medida que vamos tendo estas conversas e também vamos falando, eu vou libertando um bocadinho também daquilo que sou. Porque ao fim e ao cabo, este é o tema. Quem é o Lino? É a pessoa. Pronto, quem é a pessoa, não é? Pronto, então, eu tenho que abrir um bocadinho mais, tá? E pronto. E eu sou um homem maduro. Para ser maduro, nós temos que ter esta consciência, que é o que é que eu controlo, o que é que eu não controlo, e o que é que eu faço com aquilo que eu não controlo, e o que é que eu faço com aquilo que eu controlo. Ou seja, quais são as minhas ações. E depois das minhas ações, quais são as aprendizagens que eu tiro com elas. Muitas vezes nós vivemos num mundo em que as pessoas lamentam aquilo que não controlam. Por exemplo, eu quero ter eu vou falar de uma coisa simples. Sim. Eu quero ter um carro de sonho. Ai, mas eu não consigo. Coitadinho de mim. Exato. Portanto, eu vou, porque vejo no outro um carro de sonho. Eu estou a falar de uma coisa material fútil. Certo. Tá? Ou um casamento de sonho. Pronto. Ok? E as pessoas olham, aquele casal tem um casamento de sonho, eu não tenho, ou o meu casamento é isto, ou a minha empresa. Aquela empresa é a empresa que eu gostava de ter. Ok, está certo. Está fora da zona de poder dele. Eu gostava de ter. Ok, está fora. A questão é o que é que eu faço com aquilo que eu tenho. E esta é a minha zona de poder. Aqui é que acontece a transformação. Porque se eu me relacionar bem, e quando eu digo bem, significa quando eu tenho capacitação para poder perceber aquilo que não controlo e entrar aqui num processo de aceitação com aquilo que não controlo, para aceitar eu tenho que aprender. Não é? Portanto, eu tenho que ser humilde, lá está, o Lino tem que ser humilde para fazer perguntas para aprender. E o que é que faz com essa aprendizagem? Aqui entra a ação. E depois é um ciclo, não é? Portanto, aprendo, tenho a ação, o que é que aprendi a seguir, e assim vai. Sim. Vamos andar nesta vida maravilhosa, não é? Olha, nós temos uma rubrica aqui no nosso podcast, é verdade, que se chama Explica-me bem. 10 perguntas, 10 respostas. Ui! Então, eu vou Vamos a fazer isso. 10 perguntas mais ou menos seguidinhas e tu vais responder mais ou menos seguidinho. Vou dar uma melhor. Pronto, eu sei, estou contigo. Sabia que davas a melhor. Primeira pergunta. Em crianças, chamavam-te outro nome diferente ou era Dino? Não, eu digo. Dino. Idade. 48. És das pessoas que está tranquila com a idade ou para ti? Fazer aniversário, não gosto, não quero, não. Estás bem com essa parte? Estou Está jovem. resolvido. Estou jovem. Estás jovem. A idade é um número, tá? É verdade. E para mim é extremamente importante o que é que fazemos com a idade que temos. Boa. Um dia destes eu posso fazer aqui um parênteses. Um dia destes ouvi uma senhora já assim mais velha dizer assim, mais velha, mas ainda não tão velha. Tinha pá, os seus Obrigado. 70, 80. Ainda não tão velha. Mas achei Tu és a massa. Eu gosto muito de ti. Ela dizia, ela dizia, tinha já pá, isso 70 e tal anos. Sim. E ela dizia assim, velhice é doença. Ou seja, ela trabalhava muito a saúde, entendes? Certo. E dizia que era uma jovem. E já tinha 70 e tal anos. Porque ela dizia que eu só vou ser velha quando eu tiver problemas de saúde que eu não cuidei antes. Certo. Então eu achei aquela ideia engraçada. Certo. Muito bem. Ou seja, há jovens muito velhos. É verdade. Pronto, é nessa linha. Um livro que já leste e gostaste? O líder científico. O Líder Científico, do Robin Sim, Sharma, não é? do Robin Sharma. Como tu sabes, eu trabalho na área da liderança e na área de desenhar programas de valor para as empresas e para as pessoas. E, portanto, em diferentes setores, as pessoas têm uma perspectiva de liderança que a liderança é um status. Ser um líder é ter status. E eu acho que é muito importante esse livro porque desmistifica tudo isso. E, portanto, o processo de liderança é a capacidade que a pessoa tem de influenciar positivamente os outros. E, portanto, por isso tu és uma líder. E isto significa o quê? Significa que para influenciar positivamente os outros, nunca pode haver uma relação com os outros, seja nas empresas,
seja na vida pessoal, seja no que for, em qualquer área da nossa vida, em que um ganha e um perde. Claro. Portanto, eu para influenciar positivamente não posso ter uma relação. Quando eu digo que ganha e perde, é uma relação de manipulação. Eu ganho e tu perdes. Claro. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que tu, como sabes que perdeste, tu não voltas aqui. Claro. Pronto. Então escolhes outro caminho. E, portanto, basicamente, de uma forma muito simples, a relação nunca pode ser eu ganho e tu perdes. Tem que ser uma relação. Eu ganho e tu ganhas. Win-win situation. E isto vai fazer com que tu fiques próximo há mais tempo. Já te conheço, por exemplo, há quantos anos? Há muitos. Não sei. Garantidamente. Sim. Essa experiência que nós tivemos juntas, eu ainda dava treino personalizado. Exato. Já viste Já que já foi. Tempo. E, portanto, estamos aqui sentados hoje. E, portanto, isto significa que a nossa relação é um exemplo daquilo que é um processo de liderança liderado por 2 líderes. Tu estás sempre elevado. E, portanto, porquê? Porque temos uma relação que ganha-ganha. E até trabalhamos numa área assim, sim, igual, coisas, pronto, semelhante. Mas isso não existe entre nós. Sim. Portanto, da mesma forma como uma empresa com o cliente, não é? A empresa que quer ter uma ação de eu ganho e o cliente perde, o cliente não volta a comprar. Ponto. Na relação pessoal, seja qual for, eu ganho e o meu amigo perde, o meu amigo mais cedo ou mais tarde vai deixar de ser meu amigo. Exato. Se eu tiver uma relação, eu ganho e a mulher que eu amo perde, mais cedo ou mais tarde eu vou perder a minha mulher. Ou vice-versa. Portanto, isto é igual. É igual. Eu utilizei... eu personalizei para poder conseguir dar o exemplo. Até porque, não sei o que tu achas sobre isto, mas eu estava aqui a pensar, uma relação ganha-perde tem tudo para depois ser uma relação perde-perde. Obviamente. Não é? Obviamente. Mas sabes que eu tenho aí uma frase, pode parecer uma frase feita, mas que eu considero altamente impactante. Quando é uma relação perde-perde, tu nunca perdes aquilo que nunca ganhaste. Exato. Ok. Nós nunca perdemos aquilo que nunca ganhámos. E muitas vezes, nós, e como tu sabes, eu trabalho com atletas de alto nível, e muitas vezes eles vivem a frustração de perder aquilo que nunca ganharam. Exato. E, portanto, se eles perderam aquilo que nunca ganharam, não faz sentido essa frustração. Exato. Mas isso é uma coisa que depois as pessoas acabam por ter essa consciência. E muitas vezes nós caímos na lamentação de perder aquilo que nunca ganhámos. Porque se eu tenho um amor da minha vida, imagina. Consigo imaginar. Pronto, claro que tu tens um grande amor da tua vida e olha que a vossa reciprocidade é um excelente exemplo de liderança, tá? Portanto, porque tem uma relação ganha-ganha, não é? Acrescentam valor. E quando se fala nas relações, sejam elas comerciais ou sejam elas pessoais, tem que acrescentar valor um ao outro. E quando existe uma linha que é orientadora no início, que são os pilares-chave, que são intocáveis, não é? Que são 3, que são a confiança, a intimidade e a comunicação. Esses pilares têm que se manter vitalícios, independentemente de qualquer obstáculo. Quando uma das partes muda as regras do jogo, então tu tens aí uma relação em que um quer ganhar, porque quer mudar as regras do jogo, e o outro fica surpreendido porque alguém quer mudar as regras do jogo. Aí chegou o momento de dizer, ok, eu quero continuar nessa posição, em que as regras do jogo mudam constantemente, e as pessoas, como são altamente... Nós somos, como seres humanos, somos altamente mutáveis, estamos sempre a mudar. E, portanto, só que essas mudanças não podem tocar no essencial, só podem tocar no acessório. Exato. Ok, muito bem, isto é a propósito do livro. Então, um sonho por realizar. Olha, essa é uma pergunta que eu tenho muita dificuldade em responder. Ok. Assim já, tipo, pumba. É isso. Mas se eu refletir um bocadinho, já fiz essa reflexão, portanto até foi rápido. Eu quero, nos meus últimos dias de vida, sorrir. Ok, boa. Já estás a sorrir porque nós nunca sabemos o que pode acontecer. Né? Sorrir. Nos meus últimos dias de vida, eu quero sorrir. Ok. Forte. Boa. Um programa de rádio ou televisão assim preferido? Tens alguma coisa? O programa de televisão? Rádio ou televisão que tu prefiras? Epá, eu vejo os teus podcasts.
Um pouco mais. A televisão não é a minha. Não é a tua cena? Não. Muito bem. Um momento divertidamente embaraçoso que possas partilhar? Pá, tive tantos momentos. Olha, eu tenho uma... É porque às vezes no processo também se passam situações assim. Olha, vou-te contar uma que foi uma questão de linguagem. Ok. Olha, eu há uns anos atrás lancei um programa de exercício e estava, portanto, a dar um workshop sobre gestão dentro do clube. Uhum. E isto em Espanha. Pá, o meu espanhol é portunhol. Ok. Ponto. Espanholês. Pá, falo ali um bocadinho, Olha, tá? assim... Dou umas pancadinhas e eles dizem que sim, estão a entender. Ok. Quando eles não dizem que sim, eu fico mais preocupado. E então, o que é que acontece? Acontece que eu chego logo de manhã, não é? Portanto, ou seja, para começar a falar. Uhum. Bom dia a todos e tal. E partilho com eles uma coisa espetacular, que é, hoje, depois de ter acordado, dei um pulo da cama e fui fazer uma corrida. Pá, eu não sabia que corrida, em espanhol, sabes o que é? Não. Masturbação. Ui! Bem, o sol ficou ali com a tua afirmação. Olha, eles ficaram creves, elas ficaram assim, tipo, porque eram homens e mulheres, e eu... Provavelmente muitas pessoas da sala até podiam ter feito a coisa. Eu comecei a olhar, mas... Que estranho. Não estou a perceber. Expliquem-me. Exato. Depois para me explicarem, era embaraçoso, constrangedor, exato. estás a perceber? E portanto, corrida nós já sabemos o que é. Muito bem. Ok. Olha, uma situação, uma experiência que tu gostaste mesmo muito e que te impactou. Epá, tive tantas. Mas queres a melhor? Quero uma. Epá, eu não tenho a melhor. Tenho uma boa. Pode não ser a melhor. Pá, a coisa que mais me impactou... Epá, tive várias. Uhum. Tive várias. Mas garantidamente ser o único português que apresentou no maior congresso que existe de exercício e spinning que existe em Miami. 8 vezes. E ser capa de um manual e ser, lá está, o reconhecimento, não é? Uhum. O mesmo miúdo da Acelera gosta de dar... Também gosta de dar nas vistas. Pronto. Epá, e eu seria muito pouco sincero se não gostasse, se não afirmasse que gosto de marcar a minha presença. Claro. Mas isso terá que ser um resultado, lá está, de um processo. Uhum. Ou seja, não invejem aquilo que eu tenho, mas invejem o processo que eu passei. Tá? Pronto. Foi um processo muito longo. E ser 8 anos, estar num universo de 700 mil instrutores, e desses 700 mil instrutores, ser o único português que apresentou nessa convenção, que é um processo que temos que submeter, que temos que ser avaliados. Pronto. Que passa por uma avaliação rigorosa e apresentar como cabeça de cartaz foi assim uma coisa... És bom. Se assim festinhas para o inglês, sim. É reconhecimento. Eu posso dizer que eu sou muito bom naquilo que me proponho a fazer. Eu tenho muita dificuldade em fazer mal. Ok. Porque isso não existe para mim. Isso é uma boa dificuldade, não é? É porque, lá está, como eu te disse há pouco, a maior capacidade que a pessoa pode desenvolver em si é a capacidade de ter humildade para aprender. Da mesma forma que, como digo, não, eu sou bom nisto, pronto, ponto final, ok? E tenho essa capacidade. E não sou eu a dizer, é o processo que me faz dizer. São coisas diferentes. Exato. Uma coisa é eu dizer, eu sou bom no vazio. Outra coisa é eu dizer, eu sou bom porque eu olho para trás e fiz um processo que realmente me prova, que me gera este resultado. Exato. E, portanto, foi muito gratificante para mim essa experiência, porque tive que me adaptar a uma série de coisas, tive que aprender a falar inglês, tive que falar portunhol, eu tive em nem sei quantos países, partilhei gestão, partilhei coaching, partilhei alta performance e coaching, partilhei PNL, ou seja, partilhei uma série de áreas, gestão, enfim, e isso para mim foi uma coisa mesmo muito importante, talvez não tenha sido a maior. Sim, mas foi uma das Foi uma das impactantes porque envolve muita gente e porque, sim,
Ok. Portanto, Vamos a registrar minha carreira isso. internacional. Ok. Uma pessoa que tu admiras ou que te inspira? O meu pai. Ok. Tens assim uma coisa particular que... Meu pai é difícil falar. Ficamos por aí. Ok, muito bem. O pai. Uma viagem de sonho... numa viagem de sonho, o que é que não pode faltar? Numa viagem de sonho, o que é que não me pode faltar? É assim, eu não tenho uma viagem de sonho. Ok. Esse é o primeiro passo. Ok. Olha, tive uma viagem de sonho agora. Tive uma viagem de sonho que foi o verão passado. Ok. Fiz uma viagem muito gira de bicicleta com o meu filho durante uma semana, Ok. com uma mochila às costas, e sem saber onde é que vamos ficar a dormir. Fez uma verdadeira aventura. Portanto, essa foi uma viagem de sonho, porque Ok. a viagem, eu não tenho que ir para outro país. Certo, As pessoas associam, tenho que ir para outro país para ter uma viagem de sonho. Não, nós temos que ter uma experiência de sonho, Uhum. que pode ser viajar. Uhum. E essa foi uma experiência de sonho, porque a decisão de ser pai foi uma coisa muito importante para mim, porque eu queria aos 50 anos ter um filho com 18, Ok. que era para fazer estas viagens de sonho. E fiz. Portanto, eu disse ao Tomás, olha, o pai está a viver uma viagem de sonho. Uhum. Giro, muito bem. E agora, queria-te fazer a última pergunta desta nossa rubrica dos 10 perguntas, 10 respostas, que é... Podcast. Vidas imparáveis. Por Margarida Mateus.